vendeu uma mentoria de 5, 10, 15 mil reais e depois o cliente sumiu, ou ele reclamou, ou pior, ele fez barraco lá dentro do seu grupo de mentorados? Isso te faz se perguntar, será que eu fui claro? Será que eu entreguei tudo aquilo que eu prometi? Mas a real é outra. O problema nunca foi a sua entrega, foi a falta de uma estrutura profissional. Nesse vídeo eu vou te mostrar como evitar calotes desses mentorados por meio de técnicas testadas e validadas por mentores que já faturam 6 dígitos e escalam com segurança. Existe uma armadilha silenciosa no mercado de mentorias e ela se disfarça de sucesso. Você vende bem, a copy funciona, o tráfego converte bem, mas aí vem o buraco. Cliente some, quebra acordo, reclama daquilo que não entenderam ou pior, pedem um reembolso alegando que você não entregou aquilo que você prometeu. E sabe por que isso acontece? Porque você está vendendo transformação com estrutura de improviso. E isso não acontece só com você. A maioria dos mentores acreditam que um contrato, por exemplo, é uma mera formalidade. Mas o que eles não percebem e que você pode não estar percebendo nesse momento é que 80% das pessoas que entram para o digital para transformar suas vidas, pensando na sua estabilidade financeira, na sua previsibilidade, de faturamento ali mensalmente, pensando em ter mais liberdade geográfica, 80% dessas pessoas simplesmente fracassam no meio do caminho. Isso não acontece por incompetência, isso acontece porque o negócio mal estruturado, ele se transforma em um peso. São mentorados que compram e desaparecem, que causam ali nos grupos da mentoria, mentorado que alega que foi enganado e que causa um buraco no seu caixa que você sequer consegue rastrear às vezes. E aí começa o que eu chamo de ciclo tóxico. Você se cobra, pensa que não entregou bem, tenta mudar o seu método, tenta baixar o seu preço, você começa a duvidar do seu próprio valor. Mas o problema nunca foi você. O problema é não ter uma blindagem jurídica e uma estrutura negocial mínima. Só para você ter uma ideia, um mentor que agora é meu cliente, ele me procurou depois de bater uma meta no mês, fazer 6 dígitos naquele mês anterior. E o que ele viveu no mês seguinte, quando ele me procurou, não foi aquele sonho de liberdade, de previsibilidade, foi exatamente o contrário. Ele passou a viver um pesadelo depois de bater essa meta. O mentorado começou a dar calote nele e isso se tornou insustentável. Ele perdeu toda a previsibilidade nos meses seguintes. O mentorado começou a exigir reembolso porque não entendeu exatamente qual seria a entrega dele ali, alegando que ele não teria entregue o que foi prometido, quando na verdade ele estava entregando, o mentorado que não havia entendido de fato como seria a dinâmica da mentoria. E tudo isso aconteceu não por conta do método dele, mas por falta de uma estrutura. Hoje, depois que nós implementamos as estratégias que eu vou te mostrar aqui, ele tem mais previsibilidade, ele tem mais tranquilidade para focar naquilo que realmente importa dentro do negócio dele, que é o quê? Escalar, melhorar a metodologia, entregar mais, faturar mais, transformar mais vidas através do conhecimento. Mas afinal de contas, quais são essas técnicas por trás de uma previsibilidade de faturamento e essas técnicas anti-mentorados caloteiros? Eu sei que como advogada, o mais óbvio seria que eu te dissesse que um contrato ele vai reduzir em 100% os seus índices de inadimplência aí dos seus mentorados. Mas se eu dissesse isso, eu estaria mentindo. A verdade é que um contrato é importante, um contrato é essencial, mas ele não é uma garantia absoluta de que o seu mentorado simplesmente vai sumir, vai deixar de te responder e vai deixar de te pagar. Anota isso aqui, o seu mentorado, ele te dá o calote na call de vendas. E eu não defendo isso com base em achismos, eu defendo isso com base na minha experiência dentro do mercado digital, onde eu já atendi mentores, agências de lançamentos, infoprodutores, em que eu lidei pessoalmente com essas negociações de clientes inadimplentes. Em todos, eu identifiquei que o ponto motriz ali, a causa de inadimplemento desses mentorados, desses clientes, eram decorrência de uma falta de clareza negocial. E trazendo para o mercado de mentoria,
essa clareza negocial, ela tem dois aspectos. O primeiro deles é que o seu mentorado, ele precisa ter claro na mente dele como que vai funcionar a sua mentoria, o que ele vai ter direito, o que ele precisa providenciar, o que ele precisa executar para ter os resultados que você apresenta ali de outros mentorados. Se você tem um processo de onboarding pós-vendas, ótimo, excelente, mantém isso. Mas é preciso que você deixe isso claro para o seu cliente e claro de verdade, olhando do aspecto, sob o olhar do cliente, que ficou exatamente claro tudo aquilo que ele vai receber ali após ele passar o cartão, ele passar o Pix da primeira parcela e ele conseguir entrar ali dentro da sua mentoria. O que ele tem direito, por quanto tempo ele tem direito, o que ele precisa executar para que ele tenha aqueles resultados, como que vai funcionar, vai ser call em grupo, vai ser call individual, quantas calls individuais, o que ele vai ter acesso de material complementar, tudo isso precisa ficar muito claro, muito definido no pré-vendas, ali quando você está na call de venda, seja você pessoalmente, seja o seu closer que esteja fazendo essa venda. É preciso que isso fique extremamente delimitado para o cliente. Já o segundo aspecto, ele é extremamente importante, principalmente se você vende uma metodologia em que o pagamento é condicionado ao resultado ou se você oferece alguma garantia de resultado com o seu método. Por exemplo, se você não obtiver faturamento igual ao final da mentoria, um faturamento igual ao valor investido, eu te devolvo totalmente o seu dinheiro de volta. Ou a minha mentoria custa 10 mil reais, você vai pagar 5 mil agora e 5 mil quando você atingir um resultado XYZ. Isso funciona muito bem, é uma estratégia muito boa para fechar mais clientes, principalmente porque na cabeça do cliente fica, eu não tenho nada a perder com isso, né? Ele pensa isso, se eu não tiver resultado, eu simplesmente não vou pagar o restante ou eu vou ter o meu dinheiro de volta. Então não tem como dar errado. Na cabeça dele fica esse aspecto. Mas e quando esse mentorado alega que não teve resultado e pior, né? Quando ele alega que não teve resultado, mas você sabe empiricamente que ele teve resultado com a sua metodologia. Quais são os critérios para você conceder esse reembolso para ele? Ele precisa comprovar que ele aplicou a metodologia? Ele precisa comprovar de que forma? Por meio de extrato de faturamento, por meio de relatório ali da plataforma de gateway que ele utiliza, por meio de relatório de alunos. Ele tem essa obrigação de te prestar contas desse faturamento? Porque se isso não estiver em um contrato, em um documento formalmente assinado por você e por ele, você pode simplesmente ser obrigado a reembolsar integralmente o valor que ele investiu ali na sua mentoria. E o pior, imagina se você vende 3 mentorias de 20 mil reais em janeiro e aí lá em julho, que seria o final da sua mentoria de 6 meses, por exemplo, esses 3 alunos te pedem um reembolso e você não tem nada disso estruturado, você tem que ir ali e tirar 60 mil reais do seu caixa imediatamente e conceder o reembolso para esse mentorado. Imagina a imprevisibilidade, o furo de caixa que isso te garante. Aqui no escritório a gente resolve isso colocando que, por exemplo, o reembolso ele pode ser parcelado, que ele vai ter um prazo de análise de documento, a empresa tem um prazo para analisar os documentos, ela tem um prazo para iniciar os pagamentos depois de analisado e dado check ali que realmente o mentorado ele faz jus a esse reembolso. Então tudo isso precisa estar escrito. Se não tiver escrito, presume-se que vai ter que ser um pagamento à vista e que você vai ter um furo enorme aí do caixa. E falando sobre contrato, ele é o segundo pilar inerente a essa técnica para redução de inadimplemento. Eu falei, sim, que ele não é uma garantia incondicional de que 100% dos seus mentorados não vão te dar o calote. No entanto, você precisa entender que um contrato, ele é um posicionamento. O contrato, ele não é simplesmente uma proteção. Quando o seu lead, ele recebe um contrato, automaticamente ele já pensa, nossa, essa pessoa é séria, essa pessoa é profissional. E justamente por esse motivo que aí já fica 90% dos picaretas que poderiam te dar dor de cabeça lá na frente.
E o contrato, ele não é nada além da descrição dos seus entregáveis, das suas responsabilidades, das responsabilidades do seu mentorado, de como vai funcionar a sua metodologia, prazo, forma de pagamento, o que acontece se esse mentorado deixar de te pagar? Ele vai ser excluído do grupo da mentoria, vai ser bloqueado o acesso dele, vai ser bloqueado a possibilidade dele comparecer às tutorias ao vivo, aos encontros ao vivo. O que acontece? Tudo isso precisa estar delimitado no contrato. O mercado hoje, ele não admite mais esses documentos genéricos. Eu, pessoalmente, já orientei cliente meu a não fechar acordos, né? Não fechar contratações ali de contratos que claramente enviaram para eles e eram totalmente genéricos. Ninguém paga 10, 20, 30 mil em uma mentoria sem ter uma garantia mínima de que vai receber por aquilo que pagou. As pessoas agora em 2025, tá todo mundo de saco cheio disso. Você tem que pensar por essa perspectiva. O seu cliente, ele já comprou várias outras mentorias em que ele não teve resultado porque ele não foi entregue para ele aquilo que foi prometido. Então, as pessoas estão mais exigentes, o seu cliente está mais exigente e você precisa mostrar esse profissionalismo se você quer se mostrar como um profissional sério e se você quer ter mentorados que são realmente comprometidos com aplicar e ter resultado com aquilo que você ensina. Então, anota isso. O contrato, ele é um símbolo de que o seu negócio é confiável, de que o seu método, ele entrega realmente resultado. Percebe como um contrato modelo que você pegou ali no Google ou que você pegou de algum mentor que te disponibilizou o modelo dele, não protege o seu negócio? Ele nada mais é do que uma falsa segurança, um falso profissionalismo, porque ele foi construído para proteger um negócio que não é o seu, para proteger uma metodologia que não é a sua. As nuances do seu negócio não estão imprimidas ali naquele documento. É o negócio do outro que está imprimido ali. Então pode ser que hajam cláusulas que sequer são aplicáveis no seu negócio. É por isso que você precisa ter um contrato desenvolvido do zero, especialmente para você, para o seu método, para a cultura da sua empresa, para os valores da sua empresa, das garantias que você oferece, das formas de pagamento que você admite aí dentro da sua empresa. E além de ter clareza, né, essa clareza negocial, um contrato bem estruturado, é importante que você, para reduzir o nível, né, o percentual de inadimplemento aí dentro da sua mentoria, é preciso que você tenha uma mentalidade de não ficar aguardando o seu mentorado te pagar. A vida acontece, as mensagens chegam no WhatsApp, eu sei que existem várias plataformas que expedem ali, né, emitem aquelas notificações automáticas de cobrança, mas você não precisa, né, você não pode sentar a bunda na cadeira e esperar que o seu mentorado ele simplesmente te pague ali nas datas de vencimento. A gente espera esse compromisso de quem contrata a gente, eu sei disso. No entanto, você precisa ter uma cadência de cobrança. Hoje aqui no escritório, para os meus clientes, né, que são mentores também, eu sempre sugiro o ASAS, né, o ASAS, né? Eu vou deixar o link aqui embaixo para você, se você ainda não usa, para você começar a utilizar aí, se você oferece parcelamento no boleto e no Pix, porque ali você consegue ter uma visão macro do que você tem para receber, de quem está em atraso. Por quê? Quem está a vencer, é interessante que você tenha um fluxo de cobrança com alguns dias de antecedência, de enviar pessoalmente ou através do seu CS ou através da sua secretária, enviar ali o lembrete no WhatsApp dessa pessoa, sua fatura vai vencer, sua mensalidade ou sua parcela vai vencer no dia X, aqui o link de pagamento. Na data do pagamento, envia também e ter uma cadência pós-vencimento. Por quê? Muitas pessoas, né, lembra, a vida acontece e às vezes a gente esquece de pagar uma conta na data do vencimento porque a gente simplesmente não se lembrou. Ou mesmo que a sua secretária tenha enviado ali no WhatsApp, o seu mentorado, ele esqueceu de pagar porque ele estava na correria, estava em um dia que ele estava tendo muita call, enfim, a vida acontece. Então é interessante você ter uma cadência pós-atendimento, né, pós-vencimento, para que você consiga de forma estrutural reduzir esses
índices de inadimplemento. Eu vou deixar aqui disponível também um template no Notion com essa cadência, a cadência que eu uso aqui no escritório, a cadência que eu implemento dentro dos meus clientes, né, dentro das empresas dos meus clientes, para que eles consigam reduzir esse índice de inadimplemento de mentorado. 90% dos inadimplementos encerra aqui, encerra com clareza negocial, encerra com ter um contrato bem estruturado, um contrato personalizado e com essa cadência, né, de cobrança ali. Porque quando você envia para o seu cliente a cobrança, né, o lembrete da cobrança, você não está cobrando ele, não está falando, ô meu filho, e aí, me paga. Não, você está falando, oi fulano, aqui ó, você tá aqui o link do pagamento, né? Você pode se esquecer, enfim, você vai ter acesso a tudo isso no template que eu vou disponibilizar aqui embaixo. Mas ainda pode haver aquele restoio, né? A gente fala restoio aqui na minha região. Pode haver aquele restoio que vai ficar inadimplente porque existe pessoa safada em qualquer lugar, né? E para esses casos, o que eu indico? Que seja feita, né, uma notificação extrajudicial formal ali para aquele cliente, para constituir ele em mora, para dar a ele uma última oportunidade de pagar. Se não acontecer, inclui o nome no SPC Serasa e segue para a execução judicial do seu contrato. Tá vendo a importância de um contrato? Porque se você não tiver contrato, você não consegue negativar o nome, você não consegue cobrar extrajudicialmente, ou melhor, você consegue, mas você não tem um título, então vai ser uma ação totalmente mais demorada, uma ação que você precisa provar que o seu mentorado te deve aquilo. Com o contrato, não, só fala, olha, fulano se comprometeu a pagar tanto, não pagou na data X, então ele me deve Y, acrescido de juros, de correção monetária e todos aqueles encargos ali que incidem sobre atrasos. Chegamos ao fim desse vídeo e eu espero que você tenha entendido que mentoria é transformação, mas também é um negócio. E negócio que não tem estrutura, ele não cresce, ele implode. Se você quer ser reconhecido como referência, comece organizando a sua base jurídica. Então eu espero que você aplique essas estratégias que eu trouxe aqui para você. E eu peço que, por favor, se ficar alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu vou dedicar um dia da minha semana para vir aqui e responder os comentários, para sanar qualquer dúvida que tenha ficado com relação à aplicação dessas técnicas, com relação aos seus resultados. Agora, só para finalizar, um resumão aqui do que a gente viu sobre como reduzir em até 100% aí os seus índices de inadimplemento de mentorado, como reduzir esses mentorados caloteiros. Primeiro ponto, clareza negocial. O seu mentorado precisa entender o que, quando, onde ele vai receber, quais são as suas garantias, o que ele precisa comprovar para demonstrar que aquela garantia é aplicável ao caso dele. Segundo ponto é ter um contrato bem estruturado, um contrato feito sob medida para o seu negócio, que vai te garantir ali a execuibilidade de tudo aquilo que foi combinado, que vai formalizar ali que tudo que foi combinado ali com o seu mentorado na call de vendas realmente está impresso em um documento formal que tem validade jurídica, que tem validade contra o mundo. E em terceiro lugar, tem uma cadência de cobranças, não fique esperando que o seu cliente te pague. A vida acontece, as coisas, né, as contas chegam e às vezes as pessoas elas deixam de te pagar simplesmente porque esqueceu, né? O objetivo desse canal é transformar empreendedores e empresários, negócios em legados. Fazer com que você esteja mais capaz de construir um negócio lucrativo, perene e mais sustentável. Se você gostou, não deixe de seguir aqui no canal, deixe o seu like. E eu conto com você nessa jornada anti-amadorismo, anti-gurus e a favor do crescimento sólido de empresas do mercado digital.